Tudo bom, irmãos? Boa noite. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Podei assentar em nome de Jesus. Que alegria tê-los aqui hoje, né, irmãos? Nesse culto de busca. Abra já a sua Bíblia lá no finalzinho, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 10. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Tenho certeza que Deus assim vai falar muito forte hoje conosco. Esta palavra vai mexer conosco. Primeiro eu vou ler o texto, tá bom? E após a leitura, aí eu falo para você qual é o tema da mensagem. E aí a gente vai explanando aqui a palavra de Deus. Dê ao Senhor total liberdade para que Ele fale contigo, para que Ele te mostre o caminho, para que a palavra seja anunciada e essa palavra produza o fruto para o qual ela foi preparada, né, irmãos? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para si vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz e prosperar naquilo para a qual ela fora designada. Então a palavra de Deus tem uma missão, e hoje que essa missão se cumpra em nossos corações, né? Bom, a palavra diz assim, 1 de Pedro 3,10: porque quem deseja amar a vida, e não apenas amar a vida, mas ver os dias bons, o que essa pessoa deve fazer? Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem o engano. Então vamos ler de novo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, o que esta pessoa vai ter que fazer? Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem o engano. Bom, quem aqui não quer amar a vida? Dizer, não, poxa, eu amo a minha vida é uma bênção, a minha vida é uma alegria, a minha casa é uma união, olha, a minha vida eu quero mais é viver, é desfrutar de tudo que Deus tem para mim, dar um bom testemunho, evangelizar e ganhar almas. Quem não deseja amar a sua vida, ter prazer em viver, conquistar em sua vida, e não só amar a vida, mas também ter dias bons, dias de sucesso, dias de crescimento, dias de vitória, de conquista, dias bons, até porque dias maus, já chega aquele tempo em que não éramos ainda do Senhor, não éramos ainda da palavra, não tínhamos ainda o encontro com Deus, aí o inimigo fazia com que tivéssemos inúmeros dias ruins, mas hoje nós fizemos a opção pelo Senhor e queremos ver dias bons, né? Então a gente quer amar a vida, amar a família, amar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Queremos também ter dias bons, é claro que nós desejamos isso, mas para alcançar isso, Pedro fez duas ressalvas. Eu vou estudar bastante com você hoje a primeira delas. Qual é a primeira? Refreie a sua língua do mal. E o segundo é não falar, né? Os seus lábios não falem engano. Então, o que é o lábio não falar engano? A nossa boca não pode proferir mentiras, irmãos. Nós somos o povo da verdade. O diabo é o pai da mentira, que na nossa boca só haja a verdade. Nunca omita, nunca minta, nem para sair de uma, entre aspas, de uma enrascada, de uma situação. Fale sempre a verdade, tá? A verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quando eu falo a verdade, eu estou falando de acordo com o Senhor, e isso é para nós importantíssimo, tá? Então, mas não é nem muito isso que eu vou bater hoje. Eu vou bater a primeira parte. Você quer ter dias bons? Você quer amar a sua vida? Então refreie a sua língua do mal.
O tema da mensagem hoje, irmãos, é um ditado popular que diz que em boca fechada não entra a mosca, né, o mosquito. Quem já ouviu esse ditado já, né, irmãos? Esse ditado, o que ele nos ensina? Que, por vezes, a melhor coisa a se falar é nada. Que, por vezes, nós perdemos oportunidades de simplesmente nos calar. E o nosso silêncio, ele falaria muito mais do que 1000 palavras. Mas nós gostamos de falar. E nessa ânsia que temos de falar, de abrir, de, argumentar, a gente acaba falando o que não deveria. Acaba saindo da nossa boca palavras das quais Deus não tem com elas harmonia, Deus não queria que eu as tivesse falado, e aquelas palavras acabam sendo até mesmo usadas contra mim, como um policial que, ao prender um bandido, ou qualquer pessoa, ao ler os seus direitos, ele falou assim: olha, você até tem o direito de ficar calado, porque o que você disser poderá e será usado contra você. Tudo que a gente fala vai acabar sendo usado contra nós. Então eu tenho que ter muito cuidado no falar, no argumentar. Irmãos, vigie. Quando Davi foi escolhido para ir lá tocar para o rei Saul, foi dita uma lista de atributos de Davi. Sabe, ele era um homem de guerra, gentil presença, um rapaz animado. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, que ele sabia tocar. É uma lista de 7. E dentre esses 7, nos chama muita atenção para a palavra que eu prego hoje. A Bíblia diz que ele era sisudo no falar. Ele tinha siso no falar, ele tinha inteligência no falar, ele pensava antes de falar, ele não falava a primeira coisa que vinha em sua mente. Antes de ele pronunciar qualquer palavra, ele pensava antes. Jesus também era assim, irmãos. Jesus disse: olha, eu tenho tanta coisa para dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Jesus, antes de falar, ele pensava se aquela era a hora, se aquele era o momento, para não falar algo, para suscitar por vezes a ira, a confusão, sabe, tem pessoas que quando ela abre a boca, você pode saber que vai dar encrenca, que vai dar briga, que vai dar confusão, porque parece que o inimigo usa aquela palavra, sabe, está usando para roubar dela essas 2 bênçãos que vimos hoje. A Bíblia diz: você quer amar a sua vida? Você quer ter dias bons? Então refreie a sua língua do mal, aprenda a dominar a sua língua, aprenda a controlar a sua língua, controle o que você fala. Veja o que você fale, analise o que você fale. Eu sempre digo, irmãos, em minhas pregações, quando você está nervoso, quando você está revoltado, quando você está triste, angustiado, quando alguma coisa aconteceu e o seu sangue está quente, aquele não é o melhor momento para você falar. Não é o melhor momento. E não é nem aconselhado. Biblicamente, o melhor é você entrar no quarto, fechar a porta e esperar a ira passar, para depois você, agora recobrado ali, né, o seu pensamento, agora você ali na sua sobriedade, você vai conseguir melhor achar um caminho, achar uma solução. O salmista, orando, ele chega a pedir: põe, ó Senhor, um guarda à porta da minha boca. Ele chega a pedir: Deus, coloca um guarda na minha boca, não deixa eu com essa minha boca grande sair falando pelos cotovelos. Eu não quero ser aquele que fala igual o homem da cobra, né? Quem já ouviu esse negócio de eu falar mais que o homem da cobra? Não, eu não quero ser esse não. Não por acaso Deus tenha dado para nós uma boca e 2 ouvidos, né? Até porque ia ficar muito estranho 2 bocas também, né? Mas talvez Deus queria mostrar para nós: olha, ouça mais,
e fale menos. Porque quando a gente começa, irmãos, a falar o que não deve de falar, a gente acaba atraindo para a nossa vida coisas que não gostaríamos de atrair. E às vezes o preço pago é muito alto. Hoje eu quero mostrar para você 3 situações. Pessoas que por vezes falam contra Deus, pessoas que falam contra os eleitos de Deus, e pessoas que falam contra o seu próximo. Que às vezes ela abre a boca dela e fala contra Deus. Pastor, tem gente que fala contra Deus? Eu vou te mostrar aqui hoje. Alguns não falam contra Deus, mas falam contra o enviado de Deus, né? O pastor, o obreiro, o membro da igreja. Outros falam contra o seu próximo, o seu semelhante. E todas as vezes, irmãos, que o inimigo me enganar, e eu falar contra quem quer que seja, o que eu vou atrair para a minha vida serão coisas que me atrapalharão de amar a vida e de ter dias bons. Tudo por quê? Porque eu não consegui refrear, eu não consegui colocar um freio ali na minha língua, na minha boca. Vamos botar um freio profissional, irmãos. Hoje nós vamos botar um freio ABS na nossa boca, né? Para não derrapar, para funcionar mesmo, para a gente não jamais emprestar a nossa boca ao inimigo, para que ela fale algo que entristeça o coração de Deus, o coração do enviado de Deus, ou até mesmo o coração do meu próximo. Vamos ao primeiro exemplo. No livro de Números, aqui tem um momento do povo israelita que eles falam contra Deus. Quando é que uma pessoa fala contra Deus? Quando ela culpa a Deus. Números 21, verso de número 4. Quando é que nós culpamos a Deus? Quando nós atribuímos a Ele uma má-aventurança nossa. Se eu falo, poxa, por que Deus não me ouviu? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus, sabe, quando eu começo de alguma maneira jogar em Deus a culpa, talvez da minha frustração, do meu insucesso, da minha tristeza, quando eu começo a jogar a culpa, irmãos, sobre Deus, eu estou falando contra Deus. Nunca fale contra Deus. Aqui nesse momento o povo israelita infelizmente fez isso. E por fazer, vamos ver o que aconteceu? Diz lá a palavra. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, guarda essa informação, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Você veja, Moisés, ele era o pastor do povo, o líder do povo, amando de Deus, ele pega um caminho, uma direção, e ele começa a andar nessa direção, porque Deus mostrou aquela direção, Deus deu aquele caminho, Deus queria que fosse daquele jeito que fosse feito. Aí eles começam a caminhar, mas o povo se angustiou, o povo não concordou, o povo não queria por aquele caminho, não queria fazer daquele jeito. Parece que eles tinham uma ideia que na cabeça deles era melhor. Parece que eles tinham um pensamento que se fizesse de outra forma, que seriam mais bem-sucedidos. E não, irmão, jamais seríamos melhores se fizéssemos diferente da forma com a qual Deus determinou. E aí o povo ficou angustiado. E é aqui, irmãos, o primeiro perigo, porque quando eu estou angustiado, quando eu estou triste, quando eu fui confrontado, quando aconteceu alguma coisa da qual eu não concordo, ou que eu não aceito, aí eu fico angustiado, e nessa angústia eu vou começar a falar o que eu não devo te falar. Por que essas pessoas falaram contra Deus? Tá? Porque eles deixaram aquela angústia crescer,
aquele sentimento, eu não gostei desse caminho, eu não queria ir por essa direção, eu não queria fazer dessa maneira, eu queria fazer de outro modo. Aí aquilo ali, o inimigo já foi ganhando terreno. Depois de angustiados, olha o que acontece. E o povo falou contra Deus. Então tem pessoas que falam contra Deus, sim ou não, irmãos? Sim. O povo falou contra Deus e também falou contra o Moisés, o enviado de Deus. E qual foi a palavra contra? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio, deste pão tão vil. O povo começou a reclamar, onde já se viu Deus nos guiar nesse deserto, onde já se viu Moisés nos levar nesse caminho, onde já se viu essas tomadas de decisões, eu não aceito isso, eu não concordo, irmão, e começou aquela divisão, que o diabo causa divisão, ele joga um contra o outro, ele causa as disputas, para que haja a desunião, porque aonde tem união, tem bênção, e onde tem desunião, tem falta de bênção. E aí começaram a falar contra Deus, não, eu não concordo com Deus ter feito isso, por que Deus nos trouxe para esse deserto, por que Deus está deixando faltar pão, esse lugar não tem água, e aí aquela murmuração, e falavam contra Deus, e falavam contra Moisés, como se Deus fosse o responsável. Irmãos, parece que eles se esqueceram que aquele deserto era apenas um lugar de transição. Deus, na verdade, estava levando eles a uma terra boa e ampla, uma terra que manava leite e mel. Deus estava levando eles para o melhor lugar, e eles falando contra, metendo a boca e tal, e não obstante de falar contra Deus, falavam também contra Moisés. Só que Moisés, irmão, que culpa Moisés tinha? Moisés estava apenas obedecendo as ordens de Deus. Mas a turma lá se queixando, reclamando daqui, reclamando de lá. Bom, teve uma consequência falar contra Deus. Qual foi a consequência? Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, e essas serpentes morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Eu estava pensando nesse verso, irmãos, veja bem, o povo estava no deserto. Deserto é lugar de muito animal peçonhento, dessas cobras, víboras, escorpiões, animais venenosos, perigosíssimos. Essas cobras não apareceram do nada, na verdade, elas sempre estiveram lá, nas areias daquele deserto. Só que Deus guardava, Deus livrava, Deus protegia, seja a sua coluna de fogo que espantava, seja, irmãos, o próprio poder de Deus atuando, um repelente natural de Deus, que a serpente estava lá, a serpente não apareceu do nada, já existia, no meio do deserto, da imensidão daquelas areias, mas Deus guardava. Só que quando o povo começa a se queixar de Deus, começa a se queixar de Moisés, Deus fala, bom, já que vocês não estão felizes com as minhas direções, então sigam as suas próprias. Só que aí Deus tira de sobre eles essa proteção, e as víboras, as serpentes, começam a atacar, e eram tão venenosas, que todo aquele que era picado, morria, irmãos, paralisava o corpo, o coração, aquele veneno subia ali pela corrente sanguínea, a pessoa não resistia, imagine o poder desse veneno, e aí muita gente começa a morrer, aí você vê um morrendo aqui, você vê um morrendo ali, e aí quando eles começam a perder, quando eles veem que o bicho pegou,
eles começam a pensar: meu Deus, alguma coisa está errada. Por que isso aconteceu? Por que essas serpentes estão prevalecendo contra nós? Eles começaram a se auto-questionar. E é o que nós temos que fazer, irmão. Se as coisas estão dando tudo errado para nós, se a serpente está prevalecendo contra a nossa vida, se a gente está vendo as coisas erradas acontecerem, nós temos que questionar: por que isso está acontecendo? E aí, alguém deve ter falado: será que não foi porque nós falamos contra Deus? Será que a razão é porque nós falamos contra Moisés? Será que não foi aí que o inimigo encontrou uma brecha? Será que não foi aí que nós entristecemos a Deus e agora a morte está prevalecendo? Irmão, todas as vezes que eu falo contra Deus, que eu falo contra Moisés, o enviado de Deus, eu posso estar dando liberdade, assinando uma promissória para o inimigo, para que ele venha me picar e destilar o seu veneno. E aí a gente começa a ver morte, a ver perdas, a ver prejuízos, e a gente fica: ai, por que essas coisas, enfim, estão por acontecer? Esse foi o pensamento do povo. E eles entenderam: não, o erro está em nós, o erro não está em Deus, não, Deus é perfeito. Não adianta agora a gente culpar Deus: ai, por que Deus não protegeu? Você estava agora mesmo falando mal de Deus, falando contra Deus. Eles pensam e vão falar com Moisés. Bom, verso 7. Pelo que o povo veio a Moisés, e é necessário vir, não adianta você tentar resolver por si só. Eles vieram a Moisés e disseram: Moisés, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e também falado contra ti. Moisés, faz o seguinte: ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. E o que Moisés fez, irmãos? Orou pelo povo. Irmãos, graças a Deus, antes que fosse tarde demais, eles se arrependeram. E foi um arrependimento sincero, tão sincero, que eles foram a Moisés e falaram: Moisés, olha, a gente tem que confessar uma coisa, a gente tem que falar contigo. Pode falar. Olha, nós pecamos. Qual é o pecado? Nós falamos contra Deus. E mais, Moisés, você nem sabe, mas nós falamos contra o Senhor também. Nós metemos nos bastidores, porque assim, de frente a pessoa não tem a coragem para falar, porque ela é covarde. Ela só fala por onde, irmãos? Pelas costas, por trás. Não sei se você já viu isso acontecer num local de trabalho, num ambiente de escola. Por trás a pessoa ali, irmão, malhando, igual esse povo. Eu não concordo, eu não aceito, eu acho que isso está errado, não tinha que ser assim. E a pessoa que ela vai falando, ela acha que ela está toda certa. Mas será que ela está mais certa do que Deus que mandou aquele caminho, do que o homem de Deus que está sendo só guiado por Deus? Irmão, ainda bem que eles foram falar com Moisés, porque Moisés tinha a bênção. Falou lá: Moisés, olha, eu tenho que confessar, eu falei contra Deus, Moisés, eu pequei. E mais, mas eu tenho que confessar para o Senhor também, eu falei contra o Senhor, eu falei mal do Senhor. Mas olha, eu te peço aqui, ora a Deus, para que Deus tire de nós essas serpentes. Irmãos, e o lindo da história é que quando pediram a oração para Moisés, Moisés, eu falei mal de você, você pode orar por mim? O que Moisés fez, irmãos? Orou. Porque a pessoa que é de Deus, ela não guarda mágoa, rancor, ódio. Ela não, ela perdoa. Não, você falou mal de mim, agora se vira. Não, Moisés não fez isso não. Não, você falou mal de mim, mas você quer que eu ore? A morte veio, você viu a gravidade do que você fez, você entendeu que você errou, então eu vou orar por você. E foi orar a Deus. E quando Moisés vai orando, olha lá a Bíblia, no 8, e disse o Senhor a Moisés: Moisés, faz o seguinte, faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar
para ela. E o Moisés, então, obedecendo, olha aí, o homem de Deus só seguia as orientações de Deus, fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal, e ao olhar, o que acontecia? Irmão, leia aí para mim. Ficava vivo. Perceba que o veneno, a letalidade acabou. Quando Moisés ora a Deus, Deus fala assim: Moisés, você vai levantar uma serpente. Lá no Novo Testamento, João vai falar que essa serpente já apontava para quem? Para Cristo, que seria levantado. Essa serpente é Cristo. E aí você vai colocar, toda pessoa que for picada, vocês vão levá-la correndo, ela vai olhar para essa serpente e ela vai ser curada. Perceba que a vontade de Deus era sempre curar o povo, era ajudar o povo, mesmo o povo falando contra ele, né? Mas já que arrependeu-se, já que se voltaram, já que confessaram, irmãos, olha, se você conhece alguém que vive falando contra, sabe, tem gente que é a favor do contra, fala contra Deus, fala contra o pastor, fala contra o obreiro, fala contra as decisões, fala contra o patrão, fala contra teus amigos, fala, irmão, você conhece alguém do contra? Eu vou te dar um conselho: fuja desta pessoa, se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa vai te contaminar, e daqui a pouco, as mesmas serpentes que picam ela, vão picar você também. Pastor, eu conheço alguém, pastor, aquela pessoa reclama de tudo, nunca está bom. Olha, ela vem na igreja, não está bom, o som não está bom, o culto não está bom, a abertura não está boa, a palavra não está boa, o que o senhor falou, ela não concorda, reclama de tudo. Pastor, eu conheço alguém que só fala mal, mete o pau. Pastor, lá na minha empresa, lá onde eu trabalho, tem alguém assim, só fala mal. Você conhece? Fuja dessa pessoa, não entre nessa. Pedro falou, você quer, olha Pedro, a sabedoria, você quer ter dias bons, você quer amar a sua vida, refreie a sua língua do mal, porque se você não refrear a tua língua e usar ela para o mal, o que você vai colher são serpentes, e elas vão te continuar picando você, picando a sua família, até o dia que você se arrepender e vier falar com Moisés, vier falar com aquela pessoa da qual você falou mal. Imagina você chegar lá para a sogra, chegar lá para o sogro, chegar lá para o patrão, para o supervisor, para o pastor, seja lá para quem for, ter um amigo, e falar: tem que te falar uma coisa, cara. O que aconteceu? Olha, eu tenho que te pedir perdão, porque eu falei mal de você. No dia que você se arrepender e confessar, Deus vai levantar na tua vida uma serpente de bronze. Deus vai levantar o Cristo na sua vida, e aí você vai ser completamente curado, e a serpente, o veneno que ela destilava já não mais poderá afetar a sua vida. Só para falar que essa serpente realmente era Jesus, vai lá em João 3, né? João 3, deixa eu só ver o verso aqui, é bem perto do 16, né? O 16 é o principal verso da Bíblia, que Deus amou o mundo, eu sei que é bem pertinho, é o 14, João 3, 14, Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, e como Moisés levantou a serpente lá no deserto, na passagem que acabamos de ler, assim era importante, que o Filho do Homem também fosse o quê, irmão? Seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquela serpente tipificava para nós o Cristo, o Salvador. Moisés levantou a serpente, Deus levantou Jesus. Hoje nós podemos olhar para Jesus e no nome dele ser curado de todos e todos os males, em nome de Jesus. Irmãos, você quer ter dias bons? Você quer amar a sua vida? Refreie a língua do mal.
Nunca mais fale contra Deus. Nunca mais fale contra o enviado de Deus. Ainda que na tua opinião, o enviado de Deus tenha te levado para um caminho que você falar, e esse caminho eu não gostei. Lembra quando Paulo esteve diante do Sinédrio? Atos dos Apóstolos, está em João, o livro da frente é Atos, capítulo 23. Quando é que nós nos levantamos contra os representantes de Deus? Quando nós os criticamos. Toda e qualquer crítica, essas críticas destrutivas, toda e qualquer crítica que a gente faça ao comissário de Deus, ao representante de Deus, irmãos, na verdade nós estamos fazendo contra o próprio Deus. Foi o que aconteceu ali no caso de Moisés. Mas você vai ver que essa crítica levantada contra o representante de Deus traz problemas. O Paulo aqui, irmãos, você vê, Paulo era um homem muito inteligente, muito de Deus, e ele falou aqui uma palavra que me chamou a atenção. Estava lendo aqui hoje, veja que coisa interessante, versículo 1 mesmo: e pondo Paulo os olhos no conselho, ele disse: varões irmãos, até ao dia de hoje, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Bom, Paulo falou assim: vocês estão aqui, me colocaram diante do Sinédrio para me julgar, me deram a palavra, então eu vou falar. A minha consciência é boa, é tranquila. Tudo que eu fiz foi para agradar a Deus, para servir a Deus, para trazer o Evangelho de Jesus. Tudo que eu fiz na melhor intenção possível, com uma boa consciência. Eu estou com a minha consciência limpa, eu estou com a minha consciência tranquila. Paulo falando ao conselho do Sinédrio. Quando Paulo, ele só falou isso: varões irmãos, até o dia de hoje, eu tenho andado diante de Deus. Eu não estou andando fora de Deus, eu estou andando em Deus, estou andando na palavra, na vontade de Deus, e isso eu sei com uma boa consciência. Mas o sumo sacerdote, um homem chamado Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Imagine, irmão, Paulo falou: irmãos, eu estou andando com Deus, eu estou com a minha consciência tranquila. O homem falou assim: fere a boca dele, dá um soco nele, dá um tapa na boca dele. E aí vai lá o soldado, carrasco, e senta a mão na boca de Paulo. Imagine, sei lá, irmão, que perigo de quebrar um dente, cortar a boca, a dor. Imagine você ali, não podendo nem se defender, diante do Sinédrio, e levar um socão no meio da lata, irmão. Imagine que situação terrível, triste. Na hora que Paulo leva aquele soco e a boca dele é ferida, o Paulo fala isso aqui, então o Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Deus vai te ferir, você é um hipócrita, você é uma parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandaste ferir. Paulo olha, irmão, para aquele e fala assim: você é um hipócrita, Deus vai te ferir, Deus vai pagar o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque você está aqui para me julgar, e você quer fazer isso conforme a lei. Mas a lei que você quer usar para me condenar, ela também diz que o que você acabou de fazer é errado. Porque o Paulo estava ali, irmão, ele não se negou de se apresentar ao Sinédrio, estava ali para ser julgado, e a lei o protegia, ele não podia sair apanhando a torto direito, antes de um julgamento, antes de uma das testemunhas, antes de ser sentenciado. Então o Paulo falou: você é um hipócrita, você quer seguir a lei, mas você acabou de ferir a lei, você não tem lisura, você não tem condição alguma para continuar esse julgamento. Que juiz que é você?
que diz que segue a lei, mas fere a lei, faz o que a lei aborrece. E aí, quando Paulo fala isso de forma mais dura, mais rude, né? Parede branquela ele chamou, tem tradução que fala da hipocrisia, né? Você é hipócrita, né? Aí, e os que ali estavam disseram assim, ô Paulo, injurias o sumo sacerdote de Deus? Esse aí não é juiz não, esse aí é sacerdote. E aí o Paulo disse assim, olha, eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo falou, não, eu continuo falando, ele errou no que ele fez, mas eu falei aqui, eu retruquei ele, porque eu não sabia quem ele era, porque se eu soubesse que ele era um príncipe, a minha boca não teria falado nada, eu ia ter apanhado calado, aí eu ia ter feito igual Jesus, ia tomar numa face, eu daria outra. Eu achei que ele era o juiz, por isso que eu falei aqui, né, que ele estava guardando a lei, mas na mesma hora desobedecendo da lei. Mas agora que você me informou que ele é um sumo sacerdote, mesmo ele tendo errado na decisão dele, mas se eu soubesse antes, eu não teria falado contra ele. Imagine, irmão, Paulo sendo injustiçado, Paulo apanhando, mas não, mas se eu soubesse que ele é de Deus, que ele é um sumo sacerdote, eu não teria falado nada contra ele, porque a palavra diz que eu não devo de falar nada contra o príncipe, porque ele foi eleito, ou está ali naquela posição, eu não teria falado nada, mesmo sendo injustiçado, mesmo tomando um socão na boca, o Paulo falou, se eu soubesse, eu teria ficado quieto. Imagine, irmãos, por que ele ficaria quieto? Por amor à palavra, pelo respeito à palavra, pela a disposição que ele tinha no ato de simplesmente obedecer a Deus. Isso nos ensina muitas coisas, irmãos. Não vamos falar mal do enviado de Deus, do príncipe do Senhor, daquelas pessoas que Deus unge. Na verdade, nós não devemos falar mal de ninguém, principalmente se esse alguém tem aliança com Deus, tem pacto com Deus, tem vida com Deus, vida de oração. Pode ser, irmão, uma vez eu já falei essa frase aqui, e eu vou repeti-la. Pode ser que alguém fale mal, imagine assim, eu estou falando mal do fulano, e imagine que no mesmo tempo que eu estou falando mal dele, criticando ele, não aceitando o caminho dele, ele esteja de joelhos, pedindo a Deus pela minha vida. Imagine. Ele disse, Deus abençoe aquela pessoa, e eu estou metendo o pau, e a pessoa está orando por mim, e eu fico imaginando como que Deus não vê isso, irmão. É por isso que tem muita serpente solta, por isso que tem muita gente envenenada, por isso que muita coisa tem acontecido, em famílias, em lares, afastamento, esfriamento, irmãos, e tudo começou porque a pessoa não refreou a sua língua. Então já vimos, eu não posso falar contra Deus, não posso falar contra o homem de Deus, e também não devo falar contra o meu próximo, não devo. Tiago, vai lá no livro de Tiago, no capítulo 4, e nós vamos aprender quando é que falamos contra o nosso próximo. Eu falo contra Deus quando eu culpo a Deus por algum problema, eu falo contra o representante de Deus quando eu o critico, e eu falo contra o meu próximo quando eu o julgo, né? Tiago 4, verso 10. Eu vou começar no 10, para nós o importante é o 11 e o 12, né? Mas eu vou começar no 10. Então guarda isso. Quando é que eu falo contra o Senhor? Quando eu o culpo por alguma coisa. Eu estou falando contra Deus. Quando é que eu falo contra o representante de Deus? Quando eu o critico, tá? Eu não entendo a decisão dele e começo a criticar. Quando é que eu falo contra o meu próximo? Quando eu o julgo, tá? São esses três princípios. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Foi exatamente o que o povo israelita fez, se humilhou, confessou,
pediram perdão, pediram oração, e Deus exaltou, Deus levantou a serpente, hoje levantou Jesus para curar, para sarar. Aí no 11 vem o conselho: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmão, se você não tem uma coisa boa para falar, não fala nada. Pastor, eu não tenho algo bom para falar, eu não tenho algo, sabe, para elogiar, eu não encontrei um atributo, eu não encontrei um adjetivo bom para falar, então não fala nada, então só ora, só pede para Deus. Agora, falar mal, irmão, não fala. Porque quando nós falamos mal de alguém, é como se você se colocasse na posição de ser superior, de ser melhor, e Deus resiste ao soberbo. Você vê que o Tiago acabou de falar de humildade. Vamos se humilhar perante Deus e tal. Você entendeu que tem que se humilhar para Deus te exaltar? Não, é verdade, vamos se humilhar, Deus vai exaltar. Pois é. Então agora, falando de humildade, não vamos falar mal de ninguém, porque se você falar de alguém, você não é humilde, porque você é soberbo, porque ao falar mal de alguém, você se coloca numa posição de superioridade, como se você fosse melhor do que ela. Então não fale mal do seu irmão, né? Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga a seu irmão, fala mal da lei, da palavra, e julga a lei. E se tu julgas a lei, você já não é mais um observador da lei, mas você se transformou no quê, irmãos? Num juiz. Irmãos, eu quero observar a lei, meditar na lei, observar a palavra, guardar a palavra, amar a palavra. Por isso que eu não posso julgar ou condenar ou falar mal de quem quer que seja, porque se eu fizer isso, eu deixo de ser um guardião da lei, um observante da lei, para me tornar um juiz. E se eu for um juiz, eu posso me tornar um juiz da vida de todo mundo, mas eu tenho que estar ciente que ao julgar alguém, eu estou abrindo um precedente para que eu também seja julgado, porque com a mesma condenação, com o mesmo critério que você usa para condenar alguém, esse mesmo critério vai ser usado um dia para condenar você. Irmãos, é a mesma coisa, cuidado. Uma coisa é eu ser julgado por um semelhante, um comedor de arroz e feijão, que tem tantos erros quanto eu. Outra coisa é eu ser julgado por aquele que vive em perfeição, em brandura, alguém que é perfeito. Irmãos, imagine, Jesus disse, com a mesma medida que você medir, um dia você vai ser medido. Fale mal das pessoas, um dia você vai estar diante de Deus, e o pessoal vai falar mal de você também, diante de Deus. Então não fale mal um do outro. E aí eu volto no que eu falei lá atrás: você conhece alguém que vive falando mal do outro, se afaste dessa pessoa. Pastor, aquela pessoa é fofoqueira, fala da vida de todo mundo, critica todo mundo, acha defeito em todo mundo. Se afaste dessa pessoa. Ore a Deus, fala: Deus, se eu colar nessa pessoa, daqui a pouco eu estou igual a ela. E o pior disso, sabe o que é? É que a pessoa não percebe que ela está sendo contaminada. Porque quando você ouve alguém julgar o próximo, se você não está ligado com Deus, você entra na dela e você começa a julgar. Alguém fala assim: aquele fulano ali não vale nada, porque eu vi ele fazendo isso. Um dia eu vi ele fazendo tal coisa também. Olha só, o diabo já ganhou eu já. Você compreende ou não? Você vai na onda. Eu não quero navegar nessa onda. Pelo contrário. Olha, irmãos, eu já tive que cortar alguns relacionamentos da minha vida. Eu já andei com pessoas que de repente eu vi que aquelas pessoas tudo começou a criticar, tudo reclamava, tudo achava defeito. Eu falei: eu vou ter que me afastar. Eu arrumava outra coisa para fazer, sabe, me ocupava com outras coisas para não ficar ali, porque eu sabia que aquilo ali ia contaminar. Então não faleis mal uns dos outros. Versículo 12: há um só legislador e há um só juiz
que pode salvar e que pode destruir. Agora, olha a pergunta de Tiago: tu, porém, quem és que julga a outrem? Irmão Tiago falou: para quem você acha que você é? Quem lhe deu essa autoridade, essa autonomia para você julgar quem quer que seja? Só tem um legislador, só tem um juiz. Você quer se equiparar a eles? Quem é você para julgar? Irmãos, eu, biblicamente falando, eu só tenho o direito de julgar uma pessoa. Quem é essa pessoa que eu posso julgar, irmãos? Quem é? Eu mesmo. Paulo aqui disse, né, lá, antecedendo a ceia, né, julgue o homem a si mesmo, analise o homem a si mesmo. Então eu só posso julgar eu mesmo. Eu não tenho autorização, sabe, para julgar, eu não tenho condição para isso. Deus não me deu essa condição. Lembra quando Jesus estava fazendo um culto? Dois irmãos ali interromperam para querer que Jesus julgasse uma causa de herança entre eles. Jesus disse assim: olha, quem me colocou juiz sobre vocês? Eu não vim aqui ocupar esse papel, não é eu que vou julgar quem está certo, quem está errado. Irmão, nem Jesus quis ocupar o lugar de juiz. Mas tem muita gente aí na terra que, olha, essa pessoa deve ser melhor do que Jesus, hein? Porque ela é um juiz nato. Ela gosta de julgar, gosta de condenar, gosta de proferir sentenças. E isso não é bom. A gente viu hoje isso, irmãos. Vamos lembrar o que o Pedro disse. Você quer amar a sua vida? Você quer ver dias bons? Rapaz, claro que eu quero. Eu quero amar a vida, amar minha família, amar meu trabalho, amar minha igreja, amar o meu ministério, amar os meus dons. Eu quero amar a vida. Viver para glorificar o nome de Jesus, para dar um bom testemunho. Quer ter dias bons? Pastor, glória a Deus. Quero ter dias bons, dias felizes, dias prósperos, dias de conquistas, dias de realizações. Você quer? Quero, claro que eu quero. Então, Jesus falou, através da boca de Pedro: vou te dar um conselho. Refreie a sua língua do mal, e os lábios te falarem engano. Você quer ter dias bons? Você quer amar a vida? Cuidado com o que você fala, porque o que você fala, irmãos, é uma sentença. O que você fala constrói ou destrói. Deus disse: haja luz, houve luz. O que você fala acontece. Quando você fala de acordo com aquilo que Deus ama, aquilo transforma na tua vida em profecia e se torna a existir. Você chama a existência do que não era para que se torne. Agora, quando você empresta a sua boca por um momento para a maldade, para a crítica, para falar mal, para condenar, então você só vai atrair serpentes. E se você conhece alguém, irmãos, que age dessa maneira, aconselhe a pessoa, fala assim: vai lá falar com Moisés, vai lá falar com o pastor, se arrependa do que está fazendo, antes que seja tarde demais. Para terminar, vamos terminar em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, e aqui eu vou orar. Hoje é dia de curas, né, de libertações. Deus levantou ali aquela serpente, curou todo mundo. Hoje nós vamos clamar o nome de Jesus, ele vai ser levantado nesse lugar, mais uma vez, e todo mundo que olhar para Jesus, que clamar o nome de Jesus, vai receber uma cura aqui hoje também, em nome de Jesus, irmão. Todo mundo que olhar para Jesus vai sair daqui curado. Jesus aqui está falando sobre a árvore, sobre os frutos, e no verso 37 ele diz: porque por tuas palavras, pelaquilo que sai da tua boca, pelaquilo que você fala, pronuncia, você será justificado. Deus pode te absolver, te salvar, te justificar, te honrar, mas também por tuas palavras, você será o que, irmãos? Condenado. Eu vou colher os frutos daquilo o que eu falo. As minhas palavras podem me justificar, me tornar um justo, uma pessoa que vai receber a graça de Deus, a salvação, as vitórias, mas a minha palavra também pode me condenar. E eu
estou fora de condenação, irmão, está amarrado. Quero ser condenado, quero prisão, não. Porque não foi para a prisão que Deus nos chamou. Ele nos chamou, foi para a liberdade. Então vamos viver de forma livre. Para isso, vamos refrear a nossa boca do mal. Assim, amaremos a vida e teremos dias bons. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos então orar, queridos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer aqui uma oração forte hoje. Hoje é sexta-feira, é dia da oração forte, é dia do poder de Deus. Irmãos, quando o veneno começou a matar, Deus vai falar, o povo arrependeu-se, falaram com Moisés, confessaram o erro. Deus falou: não, levanta a serpente, vamos curar esse povo. E o povo foi curado. O Jesus foi levantado também, irmãos, para nos curar. Vamos usar o poder do nome de Jesus hoje para alcançar essa cura, essa libertação. Feche os seus olhos em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu clamo o seu nome, meu Deus, eu invoco o seu poder, eu chamo a existência do milagre, eu chamo a existência da tua obra. Eu peço agora, meu Deus, ao Senhor, vem manifestar o teu poder, venha quebrar as forças do inferno, venha despedaçar tudo aquilo que foi enviado contra esta pessoa para destruí-la, para atrapalhar todo o veneno que está sendo destilado, toda a maldade do inferno que penetrou nessas veias e que tem causado, meu Deus, fortes dores, tem causado infecções, tem causado inflamações, tem causado um câncer, um quisto, um cisto, tem causado, meu Pai, uma arritmia, uma aceleração, uma pressão alta, uma pressão baixa, tem causado um ataque, uma convulsão, uma epilepsia, tem causado ali, meu Pai, uma forte dor, um forte incômodo. Venha sobre a pele, venha sobre os ossos, venha sobre a carne, venha sobre os músculos, sobre os tendões, sobre os órgãos e cura, Senhor, cura do mal, tira essa crosta, essa enfermidade, esse Exu da morte, esse demônio maldito que entrou e que quer matar a pessoa, que quer destruir a vida dela, que foi pago lá no terreiro para causar essa enfermidade, para causar esse mal, e se estabeleceu no casal e causa ali o esfriamento, causa a distância, causa a confusão. Demônio, eu sei que você me ouve, pode cair por terra, em nome de Jesus. Vai saindo daí, sai com este teu mal, sai com este engano, saia com esta maldição. Eu te repreendo, demônio, eu digo: aqui não é o seu lugar. A glória de Deus te queima, o poder de Deus te destrói. A unção do nome de Jesus coloca esta pessoa em liberdade, em libertação, em cura, em milagre, em maravilha, em sinal. Toca, Jesus. Eu me levanto contra esse demônio que se chama Pombagira, a rainha, a Pombagira menina, sete saia, a Maria Mulamba, essa Pombagira que entrou na vida do casal, esse demônio que quer que haja separação, divórcio. Isso, demônio, você vai caindo. Isso, em nome de Jesus, nome de Jesus. A glória de Deus te queima, o poder de Deus te destrói. O Cristo foi levantado, está no meio de nós para curar e libertar aquele que nele crê, aquele que nele confia. Tranca a rua, demônio que
que fecha as portas, que atrapalha o emprego, trabalha, que está amarrando os negócios. Sai daí, ó mal, em nome de Jesus, sai daí, a praga, a peste, a mortandade, a seta que voa de dia, o mal lançada, meu Deus, em forma de vício, em forma de algo mundano, algo terreno, esse mal que veio e que está atrapalhando, demônio, sai agora, queima Jesus, queima, eu quero o teu fogo, Deus, eu quero o teu poder, eu quero a tua unção, eu quero esta pessoa livre, eu quero esta pessoa curada, cura, Senhor, liberta, Senhor, quebra a força desse demônio, quebra essa entidade maligna, desfaz, oh Senhor, eu não quero mais esta pessoa caída, angustiada, depressiva, nervosa, não, está amarrado, essa insônia, essa perturbação, meu Deus, tira essa perturbação, tira esse medo, tira esse desespero, tira essa angústia, sai daí, ó mal, em nome de Jesus, a glória de Deus te queima, o poder de Deus te destrói, ser queimado, ser destruído, ser desfeito toda a obra do inferno, do engano, quebra as magias, Deus, desfaz as macumbas, desfaz os atrapalhos, desfaz a maldade, desfaz a malignidade, oh Jesus, tira esse espírito que causa ali o pensamento contrário, esse espírito de ódio, de divisão, de separação, eu quebro esta força, eu amarro, eu repreendo, eu digo demônio fora, eu declaro o mal queimado, eu declaro o mal destruído, queima, ó Senhor, queima, destrói, ó Senhor, é no nome de Jesus, agora que eu determino todo mal, em o nome de Jesus Cristo, todo mal, jogue a mão e diga: sai, e saia, e não volte mais, não volte em nome de Jesus. Poder de Deus, obrigado pela palavra que hoje o Senhor nos preparou. Essa palavra ao longo do dia foi crescendo. Eu a preguei 9 da manhã, a preguei às 14 e agora às 19h30. E a tua palavra foi só crescendo em nossa vida. É sinal que tem coisas grandes da parte do Senhor que virão sobre nós e que nos alcançarão. Jesus, cubra a tua igreja, conforme disse Pedro. Eu quero ver esta pessoa amando a sua vida, eu quero ver esta pessoa tendo dias bons, mas para isso, Deus, é importante que ela refreie a língua do mal, e os lábios não falem engano. Então ajude esta pessoa, ajude a todos nós a vigiarmos as nossas palavras, a exemplo de Davi, ter siso no nosso falar, as palavras de Jesus, lembrando que pelas nossas palavras seremos justificados, mas também por elas condenados. Eu não quero que uma palavra liberada por mim me condene, não, está amarrado. Eu quero que a palavra que saia da minha boca seja em conformidade com o teu evangelho, para que ela produza e gere frutos para a glória do Senhor. Nos perdoe, meu Deus, todas as vezes que falamos contra o Senhor, que lhe culpamos por algo que tenha acontecido. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa também, eu lhe peço. E aí esse perdão deve ser igual eles fizeram. Eles
falaram contra Moisés, então foram e falaram com Moisés. Então, se cometemos o erro de falar contra alguém, que possamos procurar esse alguém e nos reconciliar antes que tarde seja. Como Paulo, ainda que tenha apanhado lá no Sinédrio, levado um soco em sua boca, ele disse: olha, se eu soubesse que ele era um sacerdote, um príncipe do povo, eu não teria falado, não teria feito. Eu não ousaria ter criticado o que ele fez, mesmo naquele caso, ele tendo feito o sumo sacerdote algo errado, mas mesmo assim ele não proferiria palavras. Meu Deus, isso é ensinamento, que amemos ao nosso próximo e exaltemos suas qualidades, porque quando exaltamos as qualidades, elas crescem, se desenvolvem. Que não haja na nossa boca crítica, o mal, porque a nossa boca é do Senhor, Pai. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei Jesus bem forte, isso, bem forte ao Senhor. Glória, glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Toma posse dessa bênção, tá bom? Creia nessa bênção, creia nessa palavra, porque Deus está contigo, tá bom? Senta um minutinho só, Deus abençoe. Os amigos de casa, eu venho me despedir. Primeiro eu quero lembrar, tá? Domingo agora, reuniões de louvor, adoração, 7:30 da manhã, 9 da manhã. Às 16 horas, vamos sair numa grande caravana, levando o povo até o Paraná Clube, né? O Espaço Torres, na Avenida Presidente Kennedy, 2377, onde o missionário R.R. Soares e toda a sua equipe de pastores, né, de obreiros, estaremos lá orando pelo povo de Deus, para que o povo receba grandes bênçãos, né? O ônibus é gratuito, você pode ir conosco, buscar e receber as tuas bênçãos, tá? Entre em contato comigo, pode mandar mesmo no meu celular, 419-9924-9269, e garantir assim o seu lugar. Se vai você e o teu marido, você já pede 2 lugares. Se vai você e um filho, alguém, um familiar, já dá o número de pessoas, te deixar bem reservadinho, preparado, para você em todo o conforto ir participar e assim receber as bênçãos do Senhor. Na tela você também verá aí as contas da igreja. Ajude a obra de Deus, ajude a casa de Deus. Hoje nós falamos que tem aquele que fala contra. Você sabia que tem gente que fala contra a oferta? Eu não gosto da oferta, eu gosto do culto, da abertura, dos louvores, da palavra, mas eu não gosto da oferta. Não goste sim, porque a oferta é uma oportunidade que Deus te dá para que você prospere, para que seja levantada a tua economia. Como Deus levantou aquela serpente, Deus pode levantar a tua finança. Deus, você pode olhar para Jesus e a Ele ser fiel, e com certeza, Ele que veio trazer vida com abundância, essa vida, essa abundância, com certeza lhe alcançará. Então anote a conta do seu banco de preferência, deposite o seu dízimo, honre a Deus com os seus votos, e seja muito generoso, ofertando a casa do Pai. Tem a chave Pix também, olha aí, ó, a chave Pix, doações@iigd.com.br. Terminou aí, concluiu a operação, pega do comprovante e manda no meu WhatsApp, tá? 419-9924-9269. Eu vou orar pela sua vida, Deus lhe abençoará. Por aqui eu fico. Olha, que Deus abençoe a todos. Um abraço, ótima noite, em nome de Jesus.